Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Mesa com Elas. Hoje, um episódio muito bacana e extremamente feminino: a maternidade. Sim, a maternidade, suas fases e os desafios. E hoje nós temos as duas convidadas, que é a Andressa e a Mônica. Eu vou pedir para que vocês se apresentem. Andressa, Tudo bem, meninas? Estou tudo muito feliz de bem? estar aqui. Eu sou a Andressa, tenho 42 anos, sou mãe da Helena, de 10 anos, e da Heloísa, de 2 meses, que estão aqui comigo também hoje do lado de fora. Sou casada com o Kleber, nós membramos aqui na igreja já há mais de 20 anos e vamos falar hoje um pouquinho da nossa experiência. Por favor, Mônica, se apresente. Eu sou a Mônica, casada com o Gerson. Nós temos um casal de filhos, a Júlia de 23, Gabriel de 16. Fazemos também parte do Ministério de Casais aqui da Cristo Vive e também eu atuo no Ministério Desperta Débora como auxiliar da pastora Fátima. Que alegria ter vocês com a gente, pessoas que já caminham conosco há bastante tempo. Eu estou na comunidade desde 2014 e vocês são um exemplo para mim. Vocês três. Que alegria estar aqui nessa mesa com vocês. Eu gostaria de iniciar com você, Andressa. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente desse desafio de ser mãe, né, de uma princesa de 10 anos e agora voltar à fase de mãe de bebê. Fala um pouquinho para nós. Sim, é desafiador, né? Depois de um tempo, né, 10 anos depois, na verdade, a maternidade sempre foi um desejo, né? Sempre foi, eu creio que desde criança, eu já venho com uma casa de meninas, né? Eu acho que o fato de ser irmã, né, as minhas irmãs, e de a gente cuidar uma da outra, já parece que aflorou muito mais essa questão da maternidade. A gente sempre convivendo com muitas crianças, né? E a maternidade sempre foi um sonho, um desejo. Eu já estou casada com o Kleber há 20 anos e a Helena veio com 11 anos de casada, né? A Helena foi aquela coisa daquele medo, a novidade, né? E ao mesmo tempo a gente estava super feliz, porque ela foi muito desejada, foi uma gravidez muito desejada. As amigas ficavam grávidas primeiro e a gente ficava muito feliz e ao mesmo tempo a gente se perguntava, poxa, ainda não foi eu, ainda não, ainda não, ainda não. E aí, em uma conversa um dia, eu me lembro perfeitamente com o Kleber, a gente estava na sala assistindo um filme e só nós dois, eu olhei para ele e falei, viu, acho que esse negócio de maternidade não deve ser para nós. Quer saber? Vamos viver um dia de cada vez e vamos ver o que dá. E aí eu dei aquela desencanada. E depois de 2 meses eu descobri que eu estava grávida da Helena, né? Eu estava de férias do meu trabalho. E foi maravilhoso. E aí depois de 10 anos foi a mesma história. A gente já estava, né? Já era tentante há uns 4 anos atrás. Assim que a pandemia deu uma brecada, vamos tentar de novo. E aí, não vinha, não vinha, e a mesma coisa. A gente sentou e falou, amor, a gente estava até vendo já para ele fazer a cirurgia da vasectomia. Uma semana depois dessa conversa, eu descobri a gravidez da Heloísa. Que E tem linda. sido bênção, graças a Deus. E qual é o seu maior desafio até o momento? Eu sei que é pouco tempo, 2 meses, mas o que você poderia falar para nós de desafio de ter a princesa de 10 anos e agora a bebê? Sim, o maior desafio eu creio que hoje é com a Helena, né? 10 anos, a gente já passou aí por algumas fases, mas eu tenho aprendido com a Helena para eu poder aplicar de uma forma mais sábia agora com a Heloísa, né? E ela é super amorosa, carinhosa, ela me ajuda muito com a Heloísa, né? Mas essa questão das fases muito diferentes, a questão de saber dar mais atenção para mais velha, né? Gerou aquele ciúme quando nasceu, não tem como. Como ela sempre foi muito paparicada, não só em casa, né? Pelos tios, os tios de coração, que ela tem muitos, graças a Deus, a gente é muito grato pelas pessoas que estão próximas de nós, né? Mas ela sentiu muito, né? E aí é por isso que essa questão da intencionalidade queima muito no meu coração já há um tempo, porque eu não posso simplesmente viver no automático, né? A gente tem que olhar para os nossos filhos e perceber a fase de cada um, dessa necessidade que cada um está tendo naquele momento, né? A Heloísa é um bebezinho, porém não deixa de ter atenção, mas hoje a atenção maior precisa ser para Helena.
né? E a gente tem conseguido conduzir da melhor forma. Eu creio que essa diferença de fases aí é um ajuste diário e intencional. Você querer fazer para poder dar certo. É isso aí. Não é fácil, né? Também tenho dois, acho que todo mundo aqui tem dois, né? E quando as idades são diferentes, realmente é um desafio. E eu costumo dizer que quando eu tive a Rebeca foi com certeza foi muito esperada, né? Vocês acompanharam a minha história. Mas foi o tempo eu posso dizer que eu amadureci. Então acabou que com o João muitas coisas foram diferentes e nem tudo ela entendeu. Hoje ela entende, porque ela já tem 16. Então tem que ser intencional mesmo. Tem que ser porque a maternidade, vamos dizer assim, no Senhor, né? Tem que ter uma intenção, tem que ter, porque passa, né? E às vezes a gente vive na correria. Ai, queria que logo que passasse isso. A hora que você vê, já passou tudo. E o que você viveu, o que você deixou de legado para seus filhos. Então, é muito bom ouvir isso de você, né, Andressa? Por mais que demorou para ter, mas esses 10 anos ela cuidou do filho de muita gente, né? Assim, é nítido, né? É natural da Andressa cuidar, né, André? Sim, a minha experiência, até acabei nem falando na hora da minha apresentação, né? Eu já atuo também aqui na igreja com o Ministério Infantil, né? Há 15, quase 20 anos também, né? E tá perto de crianças, né? Que não são minhas, mas são minhas. Não tem como. A gente acaba, é uma maternidade terceirizada. Não tem como. Desde o departamento infantil, onde eu e o Kleber a gente atua como professores, né? Para os menores de 4 até 9 anos. E agora a gente já tem um ano que a gente está com os juniores, que é de 10 a 14. E é uma idade muito gostosa, a gente se identifica muito, né? Essa idade dos maiores. E a questão do cuidado, que nem eu falei, acho que já vem de criança, de conviver com criança, de querer fazer o bem. Às vezes você vê uma criança tristinha e você chegar, dar um abraço e eles virem ao seu encontro na igreja e falar: Tia, hoje você vai dar aula? E não vai? Ah, não, mas sobe lá, depois você me conta como foi. Hoje não é a tia, mas depois você me conta como foi. E a gente ter, né? Mas eu acho que eu creio que é um dom, né? Se tem uma das coisas na minha vida que eu tenho certeza absoluta é desse chamado para o Ministério Infantil e da maternidade. Uau, que linda. Mônica. A Mônica já é outra história, né? A Mônica está em outra fase. é, Filhos em idades diferentes, né? Um adolescente, pode-se dizer, né? E uma jovem. Já passou por muita coisa que a gente ainda vai passar, né, Mônica? Verdade. E queria que você falasse o que você acha qual fase foi mais desafiadora ou algo que você queira compartilhar com a gente dos dois, né? Porque criar menino e menina é totalmente diferente e também você vai perceber, Dre, mesmo sendo duas meninas, acho que você já percebeu, né? É Sim. totalmente diferente, né? Então, a gente que lute. É uma fase bem desafiadora, porque você deixa o controle para a orientação. Uma vez eu li uma reflexão, isso marcou muito, que fala assim, que a gente não tem que cortar as asas, a gente tem que orientar o voo, né? E a gente quer que os filhos façam a nossa vontade. Por quê? Porque até então a gente tem medo deles errarem, a gente já passou por tantas coisas, né? Então a gente quer esconder, a gente quer que eles não passem por isso. Só que a gente sabe que isso é importante, né? A decepção, o erro, porque vão torná-los adultos, né? Eles vão crescer, né? Vão amadurecer, vamos dizer assim. Então, para mim, essa fase é difícil, por quê? Porque eu não estou mais no controle, né? Eles têm as vontades deles, né? As opiniões, as atitudes. Então, a minha parte agora é caminhar lado, né? Lado a lado, e orientar, né? E orar, né? E eu falo uma coisa para vocês, o Desperta Débora tem me ajudado muito nisso. Porque dentro do ministério a gente tem compartilhamento. E a gente vai trocando experiência. Então, às vezes, a gente ouve a experiência de uma mãe e fala, poxa, olha, vou fazer isso que vai dar certo, né? Então, é esse desafio, é deixar o controle nosso e orientar. É isso para mim nesse momento. Essa dificuldade. Vendo você falar, meu coração já aperta de saber que daqui a pouco vai ser a minha vez, né? Tô com a Esther de 8 anos, Samuca de 6.
E até então a gente comanda, né? A gente está no controle, como você disse, de tudo, porque são crianças, mas que a gente já está vendo, principalmente com a Esther, que a gente já tem que ir deixando realmente caminhar, né? Já vai tendo as vontades, as escolhas, e eu acho que para mim, como mãe, como mulher, eu acho que quando chegar essa fase que você tá, eu acho que eu tenho muito ainda a aprender, porque me dá um frio na barriga, gela o coração de entender que aí já são as escolhas deles, né? E eu aprendi com uma grande amiga, que hoje ela já está com os filhos casados, e eu perguntei para ela uma vez, falei, Patrícia, como que você fez para criar 4 filhos assim? Na presença do Senhor, primeiramente, pessoas idôneas, pessoas de um caráter excepcional, né? E ela falou para mim, Paola, com o Senhor à frente, oração diária, caminhar junto. Mas chega uma hora que nós temos que acreditar no que nós ensinamos. Porque eles vão escolher se vão viver com aquilo que nós ensinamos, vou por aqui porque a mãe e o pai ensinou que aqui é melhor, ou eles vão escolher o caminho deles. Então, se você sabe que você está fazendo o seu melhor, por mais que seja difícil, eles vão trilhar aquilo que você ensinou, estar na presença do Senhor, ainda que às vezes nas lutas da vida, né? Às vezes cai, levanta, mas ela falou uma coisa que eu sempre tive, foi a certeza do que eu e o meu esposo ensinamos para eles. E eu guardei. Eu não tinha nem filho quando ela me falou isso. Quando eu perguntei, porque eu achei tão lindo, as crianças dela foram crescendo, foram estudando e amadurecendo de uma forma tão linda. E aí eu fiz essa pergunta para ela e agora veio à memória isso. Então eu acho que o que você está vivendo hoje é isso, né, Mônica? É acreditar naquilo que você ensinou para eles. E o difícil é acreditar que a gente ensinou da maneira certa, né? E conforme vai dando certo, a gente vai vendo, uau, eu fiz um bom trabalho, ainda que cheio de falhas, né? Em casa, o esposo, ninguém é perfeito, não existe uma família perfeita, como a Doriana tenta mostrar, não existe isso, né? Mas eu acho que essa troca aqui nessa mesa está sendo muito mais do que um podcast para mim. Está sendo realmente guardar, como eu guardei há tantos anos atrás da Patrícia, guardando aqui de vocês isso. Experiências tão ricas que no momento certo o Senhor traz a memória, né? E vai nos ensinando. Então, mais uma vez, obrigada por essa mesa, gente. Está sendo muito especial. Eu creio que volta no que a Andressa falou sobre ser intencional, né? Porque a gente vai fazer, a primeira intenção é fazer como se fosse ao Senhor. E do que a Mônica falou, uma vez uma pessoa me falou muito uma frase, numa situação que estava passando com a Rebeca. A pessoa falou assim: você tem que lembrar que antes dela ser tua filha, ela é filha do Senhor. Então isso é sobre não estar no controle. E é igual você falou, não é fácil. Então a gente vai ter que realmente confiar naquilo que a gente ensinou. E a gente não pode, né? Porque não costuma no nosso meio, né? Diz, Deus não tem neto, né? Deus Exato. não tem neto. Então, que essa conversa, por mais simples que seja, mas ela é profunda, você mãe, você pai que está ouvindo, faça tudo com intenção. Faça tudo como se fosse o Senhor. A gente não vai acertar sempre, não vai mesmo. Mas errou, volta. E tendo a direção de Deus, a gente consegue. E aí eles que vão colher, porque tanto eles quanto a gente tem o livre-arbítrio, né? E a gente precisa deixar, exatamente o que você falou, né? Até tinha anotado um versículo que muitos conhecem, né? Que é Salmo 127, 4. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude, que eles foram feitos para serem lançados. E às vezes os filhos sofrem, eu vejo muitos filhos sofrendo porque os pais não querem lançar, querem ali, ó, proteger, né? E eles têm que ter vida própria, né? Que aí se a gente seguir na palavra, né? Quando casa, deixa pai e mãe, e vem tudo, porque Deus é perfeito em tudo que ele faz. É um manual, né? A gente só tem que seguir. Isso. Eu gostaria de pegar agora uma outra parte do maternar e ligar ela com a profissão. Queria que vocês falassem um pouquinho, né, maternidade, profissão, como que foi isso para vocês, como que está sendo para você que agora está com bebê. Posso começar? Vamos lá. Eu sempre trabalhei na área administrativa, tenho uma formação superior, né? Sou formada em administração e eu já tinha muito certo na minha cabeça que quando eu
eu tivesse um filho, eu ia ser mãe. Eu amo essa frase, né? A Érica já compartilhou comigo sobre isso. Então, a gente tinha como um acordo na minha casa com meu marido que quando eu engravidasse, eu ia parar de trabalhar. Quando eu engravidei da Helena, eu trabalhava de secretária num colégio particular. E aí, quando eu saí, quando acabou a licença, eu falei, não, eu vou voltar. E ali Deus nos supriu, graças a Deus, mas foi intencional. É por isso que eu falo, isso queima muito na gente. Eu creio que assim, quando a gente planeja uma gravidez, um filho, é excelente. Excelente, porque a gente se prepara em todos os aspectos, né? O financeiro, o espiritual, o emocional, o corpo, né? É, Quando a gente não tem essa possibilidade, a gente vai cuidar com certeza, com todo amor e carinho, mas ter a opção de planejar é excelente, né? Acho que é o correto, né? Deveria ser. Mas, enfim. E, e isso acaba fazendo com que a gente vai tendo mais maturidade, né? Aquilo que eu falei, a gente convive com irmãs às vezes mais velhas. Eu sempre gostei de andar com gente mais madura que eu. Até a palavra fala, né? Então, isso me traz mais segurança, mais leveza no caminhar, né? Da gente poder ter essas decisões e principalmente quando fala de bolso, de trabalho, né? A gente tá aí, né? E aí eu parei de trabalhar, né? Por esse período da Helena. E aí fui fazer doce em casa, porque parada eu nunca fiquei. Desde os meus 14 anos eu já tenho trabalho de registro em carteira, né? E quando eu dei um tempo aí, quando a Helena nasceu, e aí depois comecei a fazer docinho em casa, já tinha uma freguesia super joia, né? Falei, acho que eu vou tentar agora trabalhar, voltar ao trabalho, né, CLT. Foi quando eu tentei voltar de novo. Eu até fui, mas eu não estava ali. Eu não estava ali. Não consegui dar o meu melhor, né? Tentei um lugar. Graças a Deus eu tinha com quem deixar a Helena, né? A Helena ficou um tempo com a minha mãe, ficou um tempo na creche. E aí, em média aí de mais ou menos 2 anos, eu tentei ainda trabalhar e não estava ali. Até que meu marido falou assim, não está dando. Você não está conseguindo, então para. E foi quando a gente teve a decisão de eu me ir por outro caminho que não deixasse de ser um auxílio na minha casa na questão financeira e também não deixasse a maternidade, né? Foi quando eu mudei totalmente de profissão, fui me especializar, fui me profissionalizar na área da beleza que eu gosto. E hoje, assim, eu estou muito realizada, muito feliz. Que aí, quando a Helena já estava aí com uns 7 anos, 6 para 7 anos, já estava na vida escolar, já muito mais tranquilo. Eu comecei a trabalhar como manicure, domicílio, e aí agora, há um ano atrás, eu comecei a fazer o curso de podologia, né? Futuramente eu tenho um projeto de abrir a minha clínica, né? Que é outra paixão que eu tenho, porque é uma profissão que me permite mais a intencionalidade da maternidade, né? A Helena, quando ela não está na escola ou ela não tem nenhum contraturno, ela pode estar comigo no meu trabalho, no meu espaço. Eu trabalho sozinha, então quem faz o ambiente sou eu, né? As minhas clientes, graças a Deus, a maioria conhece a Helena. Que a Helena tá ali no meio, se precisar levar. Então eu gosto disso. Então eu tenho essa intenção de ela estar perto, da gente ser ali perto. Muitas vezes ela vai comigo no meu trabalho e tem uma lição de casa para fazer. Ela senta ali do lado e a gente come. Até as clientes acabam, né? Vivendo uma coisa só, né? E é muito bom porque essa questão de estar próximo, né? Eu acho que muito mais do que você ser próximo do seu filho, você tem que ter essa conexão. E é algo que eu criei com a Helena, que hoje eu tenho colhido frutos hoje, né? Então, de estar presente, não só ser presente, de estar ali e de você saber o nome dos melhores amigos do seu filho, de você levar na porta da escola, de você ver a cara do professor, de ver ali, de o levar e buscar. E eu acho o máximo, assim, porque a gente dá carona para um monte de criança para ir para a escola, para voltar da escola,
para vir para a igreja, a gente enche carro, e a gente tem uma alegria nisso, e isso gera essa conexão com os nossos filhos, de você estar perto deles, de você estar perto dos amigos deles. E essa fase da infância, essa primeira infância de você acompanhar de perto, eu volto a falar, foi muito intencional, porque eu sempre quis ter essa conexão com a minha filha, e agora, né, que a Heloísa com 2 meses de vida, eu creio que a gente vai para o mesmo caminho, se Deus quiser. Amém, com certeza, não tenho dúvida. E você sabe, você falando, né? Eu já estou em outra fase, né? No caso da Rebeca e na do João. Estou em duas. Esse negócio de lotar carro, eu faço isso até hoje. Ontem mesmo estava chovendo, né? E um dos amiguinhos dela, os pais não levam. Mãe, você pega ele, né? Eu falei, lógico. Eu falei, tem carro, vamos lá. Parei na casa, entrou, debaixo de chuva, foi os dois. Aí não sabia nem abrir uma sombrinha. Eu falei, Jesus. Eu falei, mas entrou. É Porque ótimo isso. onde você planta, você não cria conexão só com a sua filha, com os filhos. Você Sim. cria com a galera toda. Você vira tia, né? Não tem jeito, né? No começo eu estranhava. A primeira Sim. amiga que eu vi sendo chamada de tia foi a Mônica. Aí eu tirava e falava, ai, virou tia, né? Mal sabia que logo chegou na minha vez. Porque eles te chamam de tia, não tem jeito, né? É isso mesmo. Então, isso vale muito a pena, porque tem muitos pais que não sabem com quem os filhos andam, né? Não tem essa confiança. E isso é tudo, porque se a gente consegue plantar, depois a gente colhe. Mas tem muita diferença, pelo menos na minha casa, entre o João e a Rebeca. O João, você tem quase que arrancar as coisas dele. A Rebeca é daquelas que fala assim, meu Deus, você não vai parar de falar. Então, em casa é totalmente diferente. E hoje eu até conversei com uma amiga que a gente tem aqui em comum, que é a Joyce, a gente falando também sobre filhos. E aí eu falei para ela, eu falei, eu aprendi de uma forma a orar pelos filhos quando é dessa forma. Senhor, me ensina como acessar o coração dele. Mas isso serve para marido, serve para qualquer pessoa, porque tem um caminho, só que às vezes a gente não descobre, né? E por muito tempo também passei por isso, né, de deixar de trabalhar. Só que por muito tempo aconteceu comigo, e eu creio que acontece com muita gente. Às vezes a mãe está em casa, mas ela não tem, ela está, mas ela não é presente. Então, volta para o que eu penso? Tempo de qualidade. Porque senão, às vezes, a gente joga aquele peso, uma mãe que trabalha fora pode entender errado, né? Nossa, então eu nunca vou ter isso. Não, e não é sobre isso. Então, se a mãe trabalha porque às vezes precisa ou porque realmente gosta, nem todas nasceram para falar, nossa, eu sou realizadíssima sendo do lar, né? Mas tem o tempo de qualidade. Então, se você tem ali 2 horinhas, que seja um tempo de qualidade com seu filho. É isso que faz a diferença. Porque quando eu comecei a ficar em casa, eu percebi que eu ficava, mas eu ficava com tanta raiva, porque eu sempre trabalhei também desde os 14. E aí o senhor foi me chacoalhando, me moldando nesse tempo. O que, que adianta eu estar em casa? Se eu queria que tudo passasse logo, entendeu? Então, assim, eu fui muito tratada em casa. E então tem que ser, volta para. Acho que hoje é o episódio da intencionalidade. Tem que ser, gente, tem que ser. E você, Mônica? Também sempre trabalhei, né? Desde que eu me lembro de gente pequena, com meu pai. Eu trabalhei, a Júlia nasceu, aí com 7 anos nasceu o Gabriel. Aí no segundo a gente fala, agora tem que parar, né? Por quê? Porque o Gerson é autônomo, então ele saía muito para rua para vender. E eu dependia dele para levar, às vezes, na creche para buscar. Aí chegou uma hora e falou, Mônica, não dá, não tá dando, né? Eu tenho que ficar saindo, você ali. Então a gente conversou e ele falou assim, fica em casa. E eu falo, foi a melhor coisa, né? Por quê? Porque eu sou. A Andressa falou uma vez, eu te vejo mãezona. Eu gosto de sentar na mesa. Eu não tive isso de mesa na minha casa, de sentar na mesa, de fazer o almoço, né? De brincar, de levar no parquinho, de buscar na escola. Eu também fiz muito isso de encher o carro. Mãe, dá carona. Às vezes ele falou assim, mãe, não precisa nem perguntar, né? Eu sei que você vai dar. Às vezes era um dia que eu não podia dar carona, vinha a Renca junto. Mas vamos, dá carona, leva até em casa. Então, esse prazer que nem você falou, da presença. Porque não adianta estar em casa e não estar presente. Né? Então, de sentar, ter oportunidade de assistir o filme, ter oportunidade de levar para passear, né? De fazer as coisas com ele. Aí, quando o Gabriel tinha 3 anos e pouquinho, eu tentei voltar também, Andressa. Mas aí também não foi a hora, não deu certo. Aí volta a Mônica para casa de novo e ainda estou em casa, né? Creio que Deus tem algum propósito ali, estou esperando nele. Mas é isso aí, é a presença. Isso é muito gostoso.
Sim, De você olhar hoje também e ver que olhar para eles e falar assim que isso também é resultado, né? Não foi em vão que eu estou em casa. Com certeza. é sobre um propósito maior, né? Eu tenho pensado muito nisso, que as pessoas às vezes não enxergam. Muitas pessoas, na verdade, cobram, né, a gente. Por que você não está trabalhando? Por quê? Mas as pessoas, eu creio que não entendem que há realmente um propósito maior. É um propósito eterno, né? E é uma das coisas que a gente fala aqui, né, Paola, no podcast. Vozes femininas, histórias reais, com propósito eterno. Então é sobre isso. Para todas as áreas da nossa vida, há um propósito maior, né? A gente vai colher. Pode ser que a gente nem esteja viva para ver, mas a gente vai colher, porque é o que é eterno. Então, se Deus tem suprido, né? E a gente falar sobre esse assunto, ninguém pode dizer o certo e errado, porque cada família tem sua dinâmica, né? Cada família tem sua realidade. Feliz daquela que pode estar em casa com os filhos. Eu pude estar em casa quando Samuquinha tinha 2 anos. A Esther já estava com quase 5. Mas a gente sabe que não é a realidade de todas. É o que você falou. Estando trabalhando fora ou não, é ter aquele tempo com os filhos, seja 1 hora, meia hora. Não é a quantidade de tempo, né? Mas é a forma que você utiliza o tempo. Né? Então, às vezes, com essa parte de internet, o Instagram, às vezes, quem trabalha fora, às vezes, se sente muito diferente por não poder ficar em casa, né? Mas que fique claro que todo mundo tem que entender a realidade do outro, né? Às vezes a mãe, algumas saem, como você falou, porque gosta, tem gente que tem sua profissão, se formou e quer executar, né, ali, quer exercer, mas tem outras que é pela realidade financeira, né, que precisa ajudar o marido. E já tem outras que pode estar em casa. Então, que seja o que for melhor para a dinâmica da família. Eu acho que nós mulheres, nós temos sempre a cobrança. Se nós trabalhamos, é porque nós trabalhamos e nós deixamos os filhos com alguém ou na creche. Se nós não trabalhamos, porque nós não trabalhamos e não trazemos a ajuda financeira. Então, a gente vai sempre se cobrar muito. A mulher tem esse problema de se cobrar e se preocupar com o que o outro diz, né? Eu acho que a gente precisa melhorar nisso. Eu falo por mim, primeiramente, de pensar o que vale para minha casa, para minha família, independente se o de fora olha e fala: Meu Deus, que absurdo ela não trabalhar. Embora hoje eu trabalho de casa, né? Eu trabalho de forma remota, sou uma secretária virtual. Mas no começo, eu acho que alguém olha e fala: Nossa, mas por que ela não trabalha mais fora? Mas a gente precisa parar de se preocupar com o outro e no sentido de: Tá dando certo? Tá tendo como um acordo em casa? Não tá dando briga? A questão financeira tá ok? Então, acho que é ter a dinâmica ideal para cada família. Então, quem está nos assistindo, que possa ter essa ideia e essa tranquilidade no coração de que vocês, como casal, estão fazendo o que é melhor para a família de vocês. Não o que o outro acha, não o que o outro familiar acha, mas aquilo que dá certo para vocês. E nós, como mulheres cristãs, nós buscamos a direção do Senhor, né? Então, às vezes, o sim, às vezes nem é meu e nem do esposo, mas veio do Senhor. Olha, agora é essa fase para a nossa casa, para a nossa família, ainda que pareça uma loucura, porque existem coisas que parecem loucuras para os olhos humanos, mas o Senhor tem um trabalhar na vida de cada um, de cada família, e Ele não desperdiça nada. Né? Aprendemos isso com o pastor Gustavo e foi uma bênção. A gente fala muito essa frase: o Senhor não desperdiça nada. Seja você trabalhando, seja você em casa, o Senhor tem um trabalhar com cada criança, com cada família, com cada marido. E se a gente permitir ser edificada em casa ou no trabalho, o Senhor vai edificar, o Senhor vai dar força, o Senhor vai dar sabedoria. Não é fácil. Se você perguntar: é fácil estar em casa todos os dias, Mônica? Não é fácil. É fácil sair para trabalhar todos os dias? Eu sei que não é, porque eu trabalhei. Então, nunca vai ser fácil, né? Então, tudo vai ter o lado positivo, o lado negativo e o porquê escolher um dos lados, né? Então, que a gente tenha isso e tentar deixar essa bagagem, essa pressão de essa cobrança, né? Por que eu estou em casa, por que eu estou trabalhando? Que a gente tenha a certeza de que o Senhor está direcionando. E tem aquela figurinha, né, que a gente vê na internet, que a mulher, para sair para trabalhar, ela não sai só para trabalhar. Aí ela carrega a mochila, ela carrega a mala, a bolsa particular, a preocupação do trabalho. E a gente
vai caminhando dessa forma, mas com o passar do tempo, acredito que você que está mais tempo em casa pode falar, a gente aprende a deixar isso e dizer, Senhor, eu vou deixar essa preocupação, essa cobrança. Eu estou em casa, vai ser intencional, vai ser bênção, vai ser edificante para mim, para o meu marido, e sem cobrar, e sem querer se comparar. Eu acho que hoje a internet, o perigo da internet, do Instagram é isso, é ver a vida da outra e falar, eu quero a vida igual a dela, eu quero a realidade dela. E não dá, né? Aí pode vir a inveja, se não vigiar, né? Pode vir aí o descontentamento. O Senhor te deu uma realidade e você não está contente, você está querendo a vida do outro. Então, olha quantas coisas vai puxando, né? Sim. Então, que a gente tenha esse cuidado e que a gente esteja feliz, realizada no Senhor, pela oportunidade de estarmos em casa integral com nossos filhos, meio período, trabalhando fora, porque quantas mulheres também oram por um bom emprego? E aí o Senhor dá, fica aquela cobrança. Não consigo ser mãe por tempo integral. Mas era algo que você buscava no Senhor, uma profissional. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para conciliar tudo. A maternidade, o casamento, os ministérios. É um desafio, mas é aquilo. É buscar em oração, é buscar no Senhor, porque sozinha a gente não consegue. Há dias nublados no maternar, né? Também não vamos, voltando aqui para a maternidade, não vamos romantizar a maternidade, né, meninas? Porque tem dia que a gente quer Com que a fase certeza. passa, né? Tem certeza. dias que a gente não aguenta mais ficar acordada de madrugada. Mas assim, que em tudo o Senhor nos dê força, graça, sabedoria para continuar. Não é opção desistir, né? E você sempre fala essa frase, né, Érica? Que tudo que a gente for fazer, faça para o Senhor, né? Sim. Porque às vezes a gente tá dentro de casa, tem hora que passa na cabeça, nossa, parece que eu sou uma escrava, né? Lava, passa, cozinha e serviço de casa nunca acaba. Nunca. E às vezes nem tem, não te ajudam. E aí você fica decepcionada, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Talvez podia ser produtivo em outra coisa. Mas eu lembro que a Erika sempre fala isso. Tudo que for fazer, faça como se fosse para o Senhor. É Então porque, nada é em vão. Verdade. é porque nesse tempo, igual eu falei, né? Sempre trabalhei fora, né? E então eu me sentia, nos primeiros anos que eu fiquei, por mais que eu também abri mão, quando eu tive dois, né? Eu tinha um emprego num consultório, era de muita responsabilidade, e não era possível, porque eu não sabia como ia ser o João. E aí, nesse tempo, ainda prestei um concurso, passei, foram na porta da minha casa, porque eu não tive coragem, falei assim, Deus, o que que eu vou fazer, né? Porque aí eu tinha que decidir se eu saía do meu emprego e ainda dizer sim ou não para o concurso, que foi algo que eu sonhei, que eu estudei, né? Já na área da educação, né? Que desde lá já era o que eu queria. E eu tive que, eu falei não para os dois. Eu falei, eu não vou dar conta. Eu me conheço de colocar o meu filho na creche com 4 ou que fosse com 6 meses. Mas por trás disso, sobre o que você falou, houve a concordância com o Fabiano. Então isso é muito importante, porque às vezes as mulheres se sentem perdidas em tomar essa decisão. Porque muda tudo, né? No mesmo, outro dia até você falou exatamente o que eu ia falar. Eu até pensei, né? Às vezes eu gravo alguns vídeos, eu pensei, eu preciso gravar um falando sobre um assunto. Não é fácil ir, mas também não é fácil ficar. As duas opções não é fácil. E ao mesmo tempo que tem mulheres que às vezes falam assim, vamos dizer assim, tem a inveja, né? Vamos dizer isso, da que está em casa, também tem outro lado. Quantas vezes eu não desejei falar assim, nossa, como eu queria andar bem vestida, igual quando eu trabalhava fora. Porque aí, se você não se priorizar, e o que não é coisa fácil quando você está em casa, você pode virar uma. Não sei nem que nome usar, gente. Então tem esse outro lado também. Então já teve dias, né, em anos anteriores, que eu falava, deixa eu me arrumar pra mim mesma, porque o meu marido ainda precisa chegar em casa e encontrar alguém, porque lá na rua as mulheres estão, né? E eu, né? Você recebeu seu marido cheirando cândida, alho, né? Algumas coisas assim, gente. Leite. É leite, né, André? Essa é a realidade, gente, né? Essa é a vida real. Então, a gente tem que vigiar e amadurecer e buscar direção em muitos sentidos. Então, eu sempre falei muito a esse versículo, por quê? Porque foi com ele que eu aprendi. Eu odiava lavar louça.
Eu me senti essa escrava, porque eu falava, então eu lavava murmurando, né? 500 copos para lavar, gente, tem 4 pessoas, como que tem tanto copo? Chegou uma época que eu até escondi os copos, falei, não, não é possível. Eles vão, então assim, você põe umas coisas drásticas para ver se o negócio funciona. Então não é fácil. E eu aprendi assim, eu estou fazendo para quem? Para eles? Não, eu estou fazendo para o Senhor. E assim Deus foi tratando, eu falei, nossa, por que que eu tô... Foi tratando, 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 porque há tempo para todas as coisas, né? Então, é sobre isso. Você entender que tempo você tá, mas todos os tempos, em todos os tempos o Senhor está. Aí depende de nós. O que nós vamos aprender com isso? Tem uma situação que eu gosto dessa questão da intencionalidade, independente qual seja a sua escolha, ou às vezes não é escolha, né? A questão de ficar ou não ficar em casa, trabalhar ou não, seja o que for, você trazer uma leveza, né? A questão de você escolher ter um lar mais leve, porque já basta tanta cobrança, tanta comparação e tanto isso. Você tem que ser serva, você tem que ir para a igreja, você tem que ser esposa, você tem que ser mãe, você vai trabalhar, você não vai trabalhar, enfim. É, quando você tem essa questão de você opinar, né? De você decidir fazer com que a rotina pesada fique mais leve, é muito bom. Não todo dia vai ser aquela coisa maravilhosa, mas quando a gente consegue, você chega no final do dia, você coloca a cabeça no seu travesseiro e fala: Uau, eu consegui. As crianças estão na cama naquele horário, a louça está lavada, tô com a roupa lavada, né? Consegui ter um tempo de qualidade. Essa questão é com a Helena, pela a minha questão, né, de trabalhar com criança, eu tenho muito a parte lúdica em casa. Então a gente brinca muito. E eu sou intencional nisso porque para trazer essa leveza para casa. Porque eu sei, meu marido também tem um trabalho super desafiador, é celular em casa o tempo todo, né? A gente às vezes pensa que ele está ali para nós, não, daqui a pouco tem alguém do trabalho que liga. Então a gente trazer essa leveza para casa, para que os nossos tenham prazer de estar dentro de casa, né? Quantas vezes a gente vê aí tanto ativismo que leva às vezes um ou outro, né, para fora de casa. Às vezes é uma fuga não estar em casa, porque em casa é aquele clima pesado, né? E eu acho que nós, mulheres, a gente tem mais essa facilidade de trazer essa leveza para casa, ou também o contrário. Por isso que eu bato na tecla, a gente ser intencional em trazer a leveza, né? A Helena está com 10 anos e esse ano eu decidi ensinar ela a usar agenda, né? Então, todos os dias, ela tem 3 atividades fixas na semana. Então, todos os dias a gente vai lá, a gente coloca, né, os compromissos dela, e todo comecinho, todo dia na agendinha dela, eu vou lá e eu escrevo uma frase. Ou eu deixo um versículo, ou eu vou e coloco uma pergunta. Tem sido tão gostoso. E às vezes na correria não coloquei, ela falou: "Mãe, hoje você não colocou, né?" É o ser intencional, é isso que eu falo. E é muito gostoso. Às vezes eu coloco um versículo e deixo um espacinho para ela completar. Às vezes eu coloco uma pergunta, como foi, né? Às vezes alguma situação, uma experiência minha que eu tive, que eu tenho, né? Esses dias mesmo ela compartilhou uma coisa muito chata na escola que aconteceu, né? E aí eu coloquei uma experiência minha e coloquei, diga a sua experiência. Aí eu coloco lá 2 pontos e coloco a linha. Então é muito gostoso. Ela chega da escola, a primeira coisa que ela faz, ela vai ver a agenda. Qual é o recadinho daquele dia? Então, assim, você trabalhando ou não, você estando em casa ou não, quanto tempo a gente leva para fazer isso? Entende? Você querer fazer aquilo. E isso ajuda a gente ter essa conexão que eu falo com os nossos filhos, que é algo que hoje em dia ela nem pede mais para sair muito para brincar fora de casa. Ela gosta de estar em casa, porque a gente tem esse clima, né? Essa opção, essa decisão, né? De intencional de ter essa leveza, de proporcionar essa leveza para nossa família. Que lindo. Obrigada. Aprendi. A Andressa Muito ensina. A lindo. Andressa ensina o tempo todo. Ah, Giro. Ah, que gente, se papo vocês estão gostoso, né? gostando, já estamos caminhando para o final. Não esquece de curtir, compartilhar, comente o que você achou. É, se você lembra de alguém que precisa ouvir esse bate-papo de mulheres reais, histórias reais, compartilha, tá bom? Quer falar, Paula? Gostaria de agradecer
a oportunidade, né? As experiências trocadas, pelo sim de vocês. E nós ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio de podcast Na Mesa com Elas. Espero que vocês tenham gostado. E é isso que a Erika falou. Curta, comente, compartilhe e até o próximo episódio.